Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa 90ª cerimônia de entrega do Oscar. Opa, não. Hoje não é a entrega do Oscar, mas é algo também muito importante, porque vai ser a inauguração da nossa exposição Conviver. Claro que nesse momento a gente vai fazer apenas virtual. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês o site, como é que ficou, muito bonito, como é que ficaram a produção dos artistas envolvidos, dos biólogos, muita gente participou. E depois, quando for possível, é óbvio que a gente vai fazer também essa maravilhosa exposição presencialmente. Então, só para dar uma ideia para vocês do quão bonita está essa exposição, do quão interessante está esse trabalho de todos os esforços de todos os artistas, a gente vai fazer uma estreia aqui. Não só da exposição, mas a estreia do filme do diretor Bebeto Alves junto com o Antônio Augusto Bueno, o artista que está participando com a gente. Então, fiquem ligados que agora a gente vai ver este filme em primeira mão.
Muito bem, maravilhoso esse filme. Então, eu digo para as pessoas e para a audiência, peço desculpas, porque aparentemente não conseguimos transmitir o áudio também. Esse é um filme extremamente poético, porque ele tem, de fato, silêncios e sons. E então eu coloquei o link nos comentários para quem quiser depois da live, óbvio, né? Ir lá e assistir de novo, vale muito a pena. Também esse vídeo está no nosso site. Quando eu mostrar para vocês o site, vai estar lá também para poderem assistir. Então, eu comecei direto a live, esqueci de me apresentar, né? Então, meu nome é Cleito Ferreira, eu sou um dos integrantes do grupo Arte, Ciência e Natureza, também faço parte do coletivo Estúdio Jardim, e aí eu estou hoje tentando aqui ser um mediador, né? Não sou nenhuma estrela de Hollywood, mas a gente viu o que, que dá aqui, né, para fazer com o que se tem. Então, durante a live, hoje a gente vai apresentar esse projeto expográfico virtual que deu origem ao que a gente chamou de Exposição Conviver. A Márcia Rosa, que está aqui comigo, é uma das curadoras desse projeto, né, dessa exposição, e vai contar um pouquinho do histórico, né, e tudo que envolveu a construção dessa exposição. E a gente montou um site, então, para mostrar esses trabalhos e todo esse convívio virtual. E, claro, quando for possível, nós vamos mostrar também esses trabalhos presencialmente. Então, já agradeço a presença de todo mundo aqui e passo a palavra para a Márcia Rosa, uma das curadoras. Então, esse projeto, né, boa noite primeiro a todos, né, bem-vindo quem está com a gente, e os artistas, e nós estamos com um convidado bem especial para nós, que é o Hugo Fortes, né, que o nosso grupo é um grupo de pesquisa Arte, Ciência e Natureza. E o Hugo Fortes, que é esse professor da USP, ele, há muito tempo, ele pesquisa esses assuntos, né? Então, a gente teve a grande alegria dele estar aqui com a gente, né? Praticamente a nossa terceira exposição, terceira mostra, né? Ela vem numa espécie de um work in progress. Mas e conviver? Qual é a diferença de conviver para as outras que nós já fizemos, né? Essencialmente, assim, nós desde o princípio nós focamos na ideia que o nosso grupo ele ia estar alicerçado numa comunhão entre nós, né? Em conceitos como o cuidado com o outro, né? E privilegiar as relações humanas mais do que o próprio conhecimento, né? Então, nós começamos a nos encontrar e nós escolhemos o Jardim Botânico de Porto Alegre como um local que nós poderíamos, vamos dizer assim, colocar o nosso trabalho. Mas por quê, né? Porque a gente soube, e eu acho que todos nós ficamos cientes de situações bem delicadas, assim, quanto ao destino do Jardim Botânico, mas a gente soube que não é só o nosso, né? Com as suas coleções, tudo, vamos dizer assim, sofre um certo descuido, né? Então, a gente, como artista, a gente achou que juntos, e juntos aos biólogos do Jardim Botânico, nós poderíamos construir algo, né, a partir do nosso relacionamento, dessa escuta, desse se querer bem, que pudesse dizer para as pessoas, né, o valor do Jardim Botânico, o valor daquelas coleções, né. Aí nós podemos estender ao valor da natureza, ao valor da conservação, e aí, uma das coisas, então, que nós voltávamos sempre, e sempre voltamos, é na questão dos relacionamentos, né. Então, eu acho que isso é o mais importante, e depois, na medida também que cada um for falando, eu posso voltar e falar, assim, mais alguma coisa. É importante saber que são 15 profissionais, 11 artistas visuais, são 3 artistas ilustradores botânicos de São Paulo, né,
e mais 3 biólogos do Jardim Botânico aqui de Porto Alegre. Então, espero que vocês apreciem essa exposição virtual. Nada substitui uma exposição presencial, né? Nada substitui mesmo, mas a gente quis dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa inquietação, né? E nossa luta. É isso. Muito obrigado, Márcia, pela tua fala. Eu vou convidar, então, a Lilian Goldani para falar um pouquinho de como a gente conseguiu colocar esse projeto, né? Boa noite, então. Bem, assim, antes de falar como a gente conseguiu, esse projeto, na verdade, ele tem apoio da Secretaria do Estado de Cultura, SEDAC, por intermédio da FEVALE e com financiamento através do edital FAC Digital da Procultura RS. Então, assim, esse projeto ele foi colocado à disposição, assim, foi facilitado de alguma forma com o apoio dessas instituições a partir do edital, do FAC Digital, onde a nossa colega Magui Camp, que é a produtora cultural, junto com o coletivo Estúdio Jardim, financiou, né, o edital e o Estúdio Jardim financiaram essa possibilidade desse site. Então, hoje se torna possível essa exposição virtual do grupo Arte, Ciência e Natureza em função da construção desse site e desse edital da FAC Digital, onde a colega artista Magui Camp foi selecionada, e o grupo coletivo Estúdio Jardim faz parte o Clayton Ferreira, a Márcia Rosa, eu, Lilian Goldani, a Vani Foleto e a Vera Matos. Então, dessa forma, sim. Também a gente agradecer, né, algumas colaborações que foram feitas com o Grupo Arte e Ciência, de alguns colegas do Grupo Arte, Ciência e Natureza. Mas, enfim, é uma coisa... O coletivo Estúdio Jardim, ele está com esse site, ele está financiando, de alguma forma, a construção desse site, para também disponibilizar para que outros grupos se beneficiem desse site, tenham, assim, uma casa onde tenham um pouso, entendeu? Então, é mais ou menos isso no coletivo. Muito obrigado, Lilian, pelas tuas palavras. Então, agora, eu gostaria de convidar o Daniel Brambila, que ele é o diretor do museu e, gentilmente, cedeu espaço para a gente poder trabalhar lá. Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder estar falando aqui em nome do museu, em nome do Jardim Botânico. Acho que, como foi comentado antes, né, a gente passa por uma nova reestruturação desses dois ambientes, né? A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, agora que faz a gestão desses dois órgãos, né? Então, a gente, de forma integrada, aí, tenta conduzir os trabalhos que vinham sendo feitos, então, pela Fundação Zoobotânica, agora incorporados à Secretaria, de uma forma da continuidade nos trabalhos, né? Então, para nós é muito importante esse tipo de evento, esse tipo de parceria, né? Por isso que eu agradeço o espaço e por ter procurado o Jardim Botânico de Porto Alegre, dentre tantos espaços a serem utilizados, né? E também o Museu de Ciências Naturais, né? São duas instituições aí com uma história muito rica e muito antiga, né? O Jardim Botânico foi fundado em 58, o Museu de Ciências Naturais é mais antigo, foi fundado em 55. Então, são dois elementos importantes aí na história da preservação da biodiversidade do estado do Rio Grande do Sul, e que tem aí, dentro dos seus pilares, nessa sua história que continua sendo escrita, né? Preservar a biodiversidade e apresentar, né, através da sua educação ambiental, através do seu acervo de coleções científicas, dos seus pesquisadores, dos seus biólogos, dos técnicos, jardineiros, de toda a equipe de funcionários que tocam esses dois órgãos, né, a fazer esse papel tão importante para a sociedade gaúcha, e não porque dizer para a sociedade brasileira e mundial, de uma preservação de um elemento único, né. O Rio Grande do Sul, ele tem um fator ímpar, né, na biodiversidade mundial, porque nós somos um dos únicos países com um bioma pampa,
né? Então, a gente tem quase 70% da nossa área coberta por esse bioma muito particular, que contempla aqui a região sul, só com a Argentina, Uruguai e outros países da América. Um pouco, né, da nossa área também se tem a Mata Atlântica. Então, imagina-se que o que tem de fauna, flora, o que existe de biodiversidade presente nesses dois ambientes, ela é muito particular, né? O Rio Grande do Sul tem essa particularidade. Então, o Museu de Ciências Naturais, ele vem dentro das suas características trazer um pouco disso para o público, né? E a gente hoje tem aqui a Janine, que é uma das nossas biólogas aqui, curadora de uma das coleções do Museu de Ciências Naturais, fazendo parte desse belo trabalho, tá? E tem o total apoio aqui, tanto do museu, quanto do Jardim Botânico, quanto da própria secretaria, né, para tentar trazer para o público um pouco mais essa perspectiva no meio dessa pandemia, né, que ninguém sabe como trabalhar, ninguém sabe como conduzir, ninguém sabe o que pode estar acontecendo no futuro, e a gente está aí tentando inovar, tentando repensar as nossas rotinas e as nossas formas de trabalhar, né, mas sem deixar de cuidar do que a gente sempre trouxe para a nossa história, né. Então, só queria realmente agradecer ao espaço, agradecer pela escolha da gente poder fazer essa parceria e que a gente possa continuar perdurando por essa parceria, que a gente possa trazer essa exposição para uma área física, né? Nossa sala de exposição hoje está fechada a visitação, mas ela está pronta para a gente poder botar essas exposições novamente abertas ao público e que a gente possa realmente ter esse contato, né? O Jardim Botânico sente muita falta dos seus visitantes, do seu contato, né? O Jardim Botânico, que é uma área muito particular, né? Que a gente precisa realmente usar dos sentimentos, dos sentidos, para poder realmente entender o valor que essa área tem, e a gente espera que tão breve a gente possa realmente estar trazendo tudo de volta à sua normalidade, né? Muito obrigado, Daniel, pelas tuas generosas palavras e pelo cuidado com o Jardim Botânico, né? E eu agora gostaria de chamar uma outra pessoa que eu tenho um afeto muito grande, que para mim é uma pessoa extremamente querida, né, e é a amálgama, né, é o que nos linka ao Jardim Botânico, né, a bióloga, né, a super querida, que sou fã, Janine. Então, a Janine agora vai falar e um pouquinho dessa experiência dela ali. Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu sou Janine, sou bióloga do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul, sou especialista em moluscos. Dentro da minha experiência como pesquisadora e participando de congressos científicos, eu notei que uma presença muito grande em vários congressos, na verdade, começaram a aparecer informações e apresentações onde artistas vêm trabalhado junto com os pesquisadores nos acervos. Por quê? Se você tem, como o Daniel Brambilla falou na fala dele, o museu ele é de 1905 e tem acervos de coleções científicas de inúmeros grupos. E o Jardim Botânico de Porto Alegre ele é de 1958. Então, assim, ele tem uma riqueza de material guardado, alguns, né, materiais são preservados e outros de histórias dessas espécies de animais, de plantas, de onde elas vieram, ou se elas ocorrem ou não em determinado local onde elas foram coletadas. É uma riqueza muito grande de informações que agora, em várias partes do mundo, essa riqueza de informações tem sido trabalhada junto com artistas. Nos últimos congressos que eu tenho participado, tem exemplos como no Museu de História Natural Britânico, onde agora tem um grupo dentro do próprio museu, onde artistas interagem o tempo todo com curadores, pesquisadores, para ir construindo sua pesquisa usando esse material científico, que é uma fonte riquíssima. Imagina só, a gente como pesquisador, a gente já trabalha todo, a gente já tem que colocar o material na coleção cheio de informações, onde foi coletado, quem coletou, qual o ambiente, qual a data, e outras informações do ambiente. E agora vem a parte da pesquisa para enriquecer ainda mais com um olhar poético em cima desse material. E a gente sabe que para a gente preservar e cuidar, a gente tem que conhecer. E quando a gente conhece, a gente ama. Então, esse coletivo que trabalha as relações pessoais e trabalha o conhecimento da natureza, quando eles fizeram visitas ao herbário do museu, às coleções vivas do Jardim Botânico, e traçou uma relação em convívio com os ilustradores científicos do Jardim Botânico de São Paulo, essa construção
gerou a exposição Conviver, que futuramente ela vai estar exposta na sala José Ulibaldo Tomé, ali no Museu de Ciências Naturais. Então, eu espero que todos vocês gostem, e eu fiquei super feliz de participar, super feliz de me encontrar, das pessoas que eu conheci, desse convívio, dessa construção, que é uma coisa que já vem acontecendo em outros museus do mundo, como falei, né, no Museu de História Natural Britânico, e também um outro exemplo que eu vi em congresso do Museu de História Natural da Austrália, e agora acontece aqui, no Museu de História Natural do Rio Grande do Sul, no Jardim Botânico de Porto Alegre, e junto com o Jardim Botânico de São Paulo. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Janine, pelas tuas palavras. É um prazer estar trabalhando com todo esse pessoal, né? E agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora de eu mostrar para vocês o site, né? Então eu vou colar aqui no chat, tá? Mas não é para ninguém entrar lá no site ainda, tá? Não entra lá que eu vou mostrar para vocês aqui mesmo. Então só um pouquinho que tá aqui, ó. Então tá todo mundo vendo, né? O nosso site. Então o sítio da exposição é coletivoestudiojardim.com, exposicão, né? E aqui tem uma parte, né, esse banner, esse carrossel aqui, que mostra uma simulação 3D. A gente fez uma simulação com a planta da sala expositiva para montar o projeto expográfico, né? Então, assim, a gente conseguiu ter uma ideia de como ficariam os trabalhos e também distribuí-los no espaço. É claro que quando a gente for fazer a exposição presencial, provavelmente não vai ficar desse jeito, né, igual, e outras coisas irão surgir, né, são as variáveis de quem faz exposição. Mas assim, as pessoas têm uma ideia de como é que ficou o espaço, né, e do que irão enxergar. Tanto é que isso, por causa disso, a gente colocou o fundo do site, né, com essa cor, né, chumbo, que é para lembrar, né, porque são as salas lá da sala expositiva, elas são pintadas de preto. Aqui tem um vídeo da curadoria compartilhada entre a Janine e a Márcia, que depois eu recomendo para assistirem, né, que explicam melhor desse processo. Nós temos aqui os participantes, entre artistas, ilustradores e biólogos, artistas visuais, né, ilustradores e biólogos, e aqui nós temos o convite com o nosso patrocínio do FAC Digital, né, e do FAC Digital nós estamos entregando esse site aqui. E aí tem o texto da curadoria, que é óbvio que eu não vou ler, né, gente? Quem vai numa exposição presencial, lê lá o texto da curadoria ou não, né? Vocês vão ler depois quando olharem o site. Então, vou passar aqui rapidamente por alguns, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o Antônio Augusto Bueno, ele fez o vídeo, né? Aqui fala um pouquinho da trajetória dele, né? Aqui tá o vídeo, né? Não tá aparecendo aqui porque eu já passei para vocês o vídeo, né? E esse vídeo arte, né? Que em parceria dele com o Bebeto Alves, que ficou absolutamente maravilhoso. Recomendo a vocês entrarem no site aqui para assistirem. E as obras que o Antônio tem na exposição. Então, esse é o layout que vocês vão encontrar em todo o site para poder se movimentarem, né, chegarem no artista que querem, né, e verem as obras. Por exemplo, vamos ver aqui as obras da Débora, né, que é uma das ilustradoras. Então, a Débora, ela é bióloga, ilustradora e artista. Então, aqui está como parte, né, do trabalho dela, né, da mini... E as obras que estão, né, pode clicar aqui, a obra fica maior, né, e aí mostra o trabalho, né, todo, né, que ela fez, né, todos os trabalhos, onde foram publicados, né, e enfim, tá? Isso também aparece para todo mundo. Eu acho que eu estou passando um pouquinho rápido, tá, gente? Mas é para a gente não se estender muito,
porque depois nós vamos voltar aqui para olhar as obras, né? Eu só estou querendo mostrar de alguns artistas, né, para a gente ter uma ideia geral, né, do site, né, de como é que é o funcionamento do site. Então, vamos ver um outro artista. Aqui, a professora Lilian Maus, que é professora da URGS, e artista visual. Aqui tem um pouco do currículo dela, né? Ela tem aqui 2 videozinhos, né? Então, esse delayzinho aí é do carregamento, né, da imagem. E aqui estão as obras na exposição, né, todo o trabalho que ela fez, né, trabalho de pesquisa para essa exposição. Então, todo mundo pode se deleitar dessa forma. É claro que não é a mesma coisa que estar presencial, mas já tem uma boa ideia da pesquisa que foi feita pelos artistas. Então, eu não vou me estender muito nesse aspecto aqui, né, de mostrar o site, como eu falei, a gente vai ver novamente em outro momento. Então, eu vou chamar a Márcia para comentar um pouquinho a esse respeito. Eu acho que agora a gente vai escutar, então, o professor Hugo, porque nós vamos ter outras lives depois, no decorrer desse mês, né? E para poder, nós, por exemplo, muitos artistas dialogaram com a Janine, que trabalha com conchas, né? Trabalharam junto. E aí elas vão fazer uma espécie de uma live elas, e eu recomendo porque é um trabalho muito bonito, né? Tu vê o diálogo, né? Que é aquela proposta, o diálogo dos conhecimentos, né? Socializar os teus conhecimentos para construir uma terceira coisa, né? Isso é muito bonito, né? Então, eu acho que a gente teve essa sorte, né? Esse privilégio de estar aqui com o professor Hugo. Por que eu digo isso, né? Porque nós, entre nós, né, a gente conseguiu socializar os nossos conhecimentos, as nossas pesquisas. Como eu já falei, nós nos encontramos, eu acho que umas 15 vezes, né? Fizemos em cada live um dos artistas, ou o biólogo, ou o ilustrador botânico, falava do seu trabalho, e a gente fazia uma festa, era uma coisa tão bonita que vocês não podem imaginar, né? Mas então agora a gente queria escutar, né, uma pessoa que tem conhecimento, o que ele viu, né, no site, e o que também a gente precisa, enfim, o que pode servir de reflexão para a gente, né, para a gente continuar nesse trabalho, que é um trabalho profundamente humano, né, porque é profundamente artístico. Então, eu não sei como é que eu faço, Clayton, eu chamo, como é que é? Porque o Clayton é que sabe toda essa... Já coloquei ele aí, então eu vou deixar o professor Hugo Fortes falar agora, se apresentar, e a gente deixa, então, ele para todo mundo ouvir a palestra dele, tá? Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite, dizer que fiquei extremamente feliz em poder ter o acesso à exposição e ao trabalho que vocês desenvolveram, né? Não acompanhei todo o desenvolvimento do trabalho, mas pude ver através do site, a exposição virtual, a grande qualidade, né, que vocês conseguiram desenvolver esse trabalho, né? Eu já pesquiso essa relação entre arte e natureza há um bom tempo, né? Como a Márcia falou, eu já, em 2006, defendi uma tese de doutorado sobre a água na arte contemporânea, e a partir daí eu fui abrindo para outras questões relacionadas à natureza, né? Eu acho que hoje existe um grande interesse sobre essas questões da arte e natureza, até mesmo por todos os problemas ecológicos que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas quando eu comecei essas pesquisas, ainda esse interesse estava começando a surgir, né? Assim, e aqui no Brasil se falava
pouco ainda sobre essa relação entre arte e natureza. Eu tive bastante contato com isso entre 2004 e 2005, quando morei na Alemanha, para fazer uma parte do meu doutorado, e já existia essa discussão lá, né? E a partir desse contato e já de interesse pessoal, fui ampliando um pouco esse estudo, e hoje dou disciplinas lá na ECA USP sobre arte e natureza, sobre questões relacionadas a isso. Bom, além de agradecer, eu queria realmente cumprimentar as curadoras e a todo o pessoal envolvido na organização, porque a gente percebe que foi um trabalho primoroso e de muita interação entre as pessoas mesmo. Eu acho que o nome da exposição ele é muito apropriado, né, conviver, porque a gente vê que vocês desenvolveram uma convivência que nem sempre é muito fácil entre a ciência e a arte, né, e acho que até cumprimentar também o Museu, o Jardim Botânico, por abrir essa possibilidade, né, desse diálogo com os artistas, né, eu acho que é algo que a gente deve incentivar e cada vez mais poder fazer essas conversas transdisciplinares, né. E eu também gostaria de falar, assim, que até o nome da exposição já me remeteu a algo da natureza, né, essa ideia de conviver, me lembrou muito um texto do Mancuso e de outros também que estudam as plantas, né, que eles falam das convivências entre os diversos seres, né, não só animais, mas principalmente vegetais, porque ele fala um pouquinho dessa convivência entre as plantas, né, como é que existe essa comunicação subterrânea através de fungos e das raízes, né, e como uma ajuda a outra, uma coopera com a outra, cada uma com as suas particularidades, e eu percebi isso muito no trabalho de vocês, tem várias interlocuções entre um artista e outro, né, com os cientistas também, né, então isso eu achei muito rico. Eu vou mostrar alguns trabalhos da exposição, eu gostaria de comentar um pouquinho cada um deles, mas antes disso, eu acho que poderia introduzir algumas questões gerais, assim, sobre essa relação entre arte e natureza, que eu verifico também no trabalho que vocês desenvolveram. Bom, a questão da natureza na arte, ela surge desde o início, né, da arte, assim, né, porque a natureza sempre foi um modelo, né, para os artistas, né, e sempre houve uma discussão de até que ponto que o artista consegue representar a natureza ou não, será que ele deve representar ou não deve, né, ele faz aquilo que ele representa, ele deve tentar chegar próximo da natureza ou deve se distanciar, né, e a gente tem uma discussão muito importante, assim, no campo da estética com relação a isso, né, desde do Platão, por exemplo, né, que vai falar bastante sobre a questão dos artistas, mas até de uma forma crítica, dizendo que os artistas estariam apenas imitando uma imitação, né, porque para ele a própria natureza já era uma imitação das formas divinas que estariam, né, no plano metafísico, e então o artista estaria apenas replicando aquilo, né. Mas a gente vai ter outros pensadores depois que vão se contrapor a isso, né? Vão dizer, por exemplo, que não, que a maestria do artista está realmente através do seu fazer revelar essas formas perfeitas, né? Assim, e é no fazer mesmo que ele vai descobrindo a sua possibilidade de chegar nessas essências que se manifestam da natureza. Então, existe uma longa discussão sobre isso, né, com muitas vertentes diferentes, mas que a gente pode trazer aqui um pouco para a exposição de vocês, porque eu tenho certeza que vocês também lidaram com essas questões, né, principalmente por estarem lidando também com artistas de natureza diversas, né, você tem aqui os artistas de ilustração botânica, que tem por detrás todo um conhecimento científico e tem que representar aquele ser vegetal, animal, de uma forma que ele se torne compreensível, né, para o
pensamento da ciência, muitas vezes sirva até como um modelo para que outros cientistas possam identificar as espécies, possam identificar as partes, né, desses seres. Então, tem essa questão da objetividade, assim, quase como uma meta, né, no trabalho artístico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode pensar que mesmo nesse campo da ilustração científica existe também um dado de subjetividade, porque o artista também vai escolher ali a sua visão mais produtiva daquele ser, né, daquela planta, daquele animal que ele vai representar, como que ele vai apresentar isso para o estudioso, né, deixar isso da forma mais clara. Então, é bastante interessante também, né, embora aparentemente, né, ele deva se isentar de uma subjetividade, essa subjetividade deve colaborar para o esclarecimento daquilo que ele está representando, né. Por outro lado, os artistas que trabalham de uma forma mais livre nas artes visuais, né, muitas vezes vão lidar também com as questões afetivas, né, dessa representação da natureza. E às vezes até com uma liberdade ou uma interferência na própria natureza, né, nos levando a imaginar outros mundos a partir dali, mas também vão se debater com essa até dificuldade de representação, né, da natureza, né, mas às vezes até usar a própria dificuldade a seu favor. Então, existe esse diálogo aí bastante presente na exposição, né. Uma outra questão que acho que seria legal de trazer aqui alguns conceitos básicos que são o conceito da natureza naturante e natureza naturada, né, que são conceitos importantes também, né, o que seriam a natureza naturada seria essa ideia de uma natureza que está pronta, de certa forma, e que na qual a gente vai se espelhar para retratá-la. Então, vou olhar para uma determinada planta, vou procurar retratar todas as suas aparências, estudar todos os seus detalhes, né? E isso tanto para o artista mais com esse apelo científico, como para o artista mais livre, mas é aquela natureza estável que se apresenta como imagem para a gente. Enquanto que o conceito de natureza naturante já é mais dinâmico, né? Já vai falar dos próprios processos da vida que existem na natureza. A natureza nunca está parada, né? Ela está sempre em movimento, ela está sempre crescendo, se desenvolvendo, morrendo, nascendo, né? Isso também é muito interessante, né? E até um desafio para os artistas captarem isso, essas transformações todas do mundo natural, né? E isso é interessante para a gente pensar também, né, que o que o artista imitaria da natureza, já trazendo um conceito importante, que é o conceito de mimesis, né? Será que o artista imitaria apenas a aparência da natureza, ele copiaria a natureza, né? Ou será que o artista, ele copiaria, na verdade, o próprio processo criativo da natureza, né? Existem alguns filósofos que falam isso, que o artista, na verdade, ele não copia apenas a aparência, né, apenas a natureza naturada, mas ele imita, de certa forma, o fazer da natureza. A natureza cria os seus animais, plantas, né, e até minerais, né, ela tem esse poder criador de desenvolvimento, né, e vai povoando o mundo com os seus seres, e o artista, da sua parte, ele também cria os objetos artísticos, né, os objetos culturais com os quais ele povoa o mundo, como se ele fizesse um mundo paralelo. Então, ele teria também essa capacidade, né, de criar mundos paralelos. Então, isso eu acho que é bastante interessante, né? Dessa forma, ele atua como uma espécie de ser naturante, né? E eu acho que vocês fazem isso também na exposição, né? Eu gostaria agora de compartilhar minha tela aqui para comentar um pouquinho o trabalho de cada um dos artistas. Então, eu vou compartilhar, eu peço que qualquer
problema técnico aí para visualização. Por favor, Clayton, me informe aqui por som, porque compartilhando a tela eu vou perder um pouco a visualização aqui de todos. Acho que está visível aí, tá, né? Está visível já no site, então eu vou comentar um pouquinho sobre cada um dos artistas. Bom, o Clayton já apresentou rapidamente o site, né? Assim, acho que é muito interessante a construção que vocês fizeram aqui desses espaços virtuais, mas, sobretudo, vale muito a pena entrar na página de cada artista, né, e observar com atenção o trabalho de cada um. Então, eu vou abrindo aqui na ordem que aparece no site cada trabalho para poder comentar. Esse é o vídeo do Antônio Augusto Bueno, junto com o Bebeto Alves, né, já foi mostrado aqui na abertura, e eu acho que ele traz uma questão bastante interessante, que é esse próprio ato naturante que eu acabei de comentar, né, assim, porque ele apresenta ali algumas ruínas do Jardim Botânico, né, e traz ali, né, quase com um gesto performático também, algumas esculturas em formato de ovos, esculturas de argila, né, que são também feitos de um material tão primordial que é a argila, né, e coloca esses ovos ali sobre essas mesas que demonstram um certo abandono, assim. Então, a gente vê aí tudo envolvido, esses processos naturais e também do homem, né, assim, essa espécie de ruína, esse lugar abandonado, que ao mesmo tempo que demonstra um decaimento de um tempo, também possibilita o surgimento de outras coisas, né, tomado pela natureza para poderem surgir outros seres, ser habitados pela natureza de uma outra forma, né. Eu acho bastante interessante também. Isso também tem, acho que até um comentário político. Aliás, eu acho que toda a exposição, ela também não pode deixar de ser vista como um comentário político para o momento que a gente está vivendo, porque eu acho que qualquer coisa que a gente fale de natureza atualmente, principalmente no Brasil, é político, né? A gente está... o fato até de você observar a beleza da natureza é uma atitude política, porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento de descaso muito grande, né, com o ambiente natural, e a gente precisa pensar nisso, tanto através da crítica direta, que muitos artistas fazem, como através da simples contemplação da natureza, que também nos possibilita pensar nessas questões. Bom, eu queria mostrar aqui também o trabalho da Cecília Tomanasi, né? Desculpe, um trabalho de ilustração botânica super preciso, assim, né, que acho que vem de uma tradição importante aí da ilustração botânica, e é muito bonito no site também que tem um vídeo aqui que mostra ela pintando, né, e com imagens que tem essa delicadeza, né. E esse é um trabalho que me fez pensar, até inclusive vendo o artista pintar, assim, o quanto que o fazer artístico, principalmente de um trabalho como esse, que aparentemente poderia soar para os que não conhecem tanto, né, a importância da ilustração científica, poderia soar como algo bastante rígido e muito ligado à racionalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o envolvimento total da artista no seu fazer e a sua delicadeza e a sua escolha poética na representação desses objetos naturais, né, com muita precisão, e o tempo envolvido na produção dessas imagens, né, assim, é bastante até silencioso a gente observar ela pintando no vídeo. Eu não vou passar os vídeos porque pode demorar um pouquinho, mas sugiro que vocês vejam depois. Mas quanto que tem de uma atitude quase meditativa no fazer desse trabalho, né? Assim, nessa dedicação total à apreensão desse mundo natural, né? Quanto que o próprio artista acaba se identificando, né, com esse mundo externo que é natural, porque afinal somos também natureza, né? Então eu acho que
Temos artistas de diversas formas, né? Temos artistas que vão fazer trabalhos com muita gestualidade, até uma certa agressividade no seu trabalho, que também é uma expressividade muito grande, romântica até, e outros, como a Cecília, que tem esse trabalho aí bastante dedicado e lento, contemplativo, né, voltados também, ao mesmo tempo que estão voltados a uma representação de algo que está externo ao artista, mas eu acredito que deve haver também uma interiorização grande, né, até meio meditativa no fazer desse trabalho. Eu estou fazendo comentários aqui como um mero observador das obras, né, assim, como alguém que chegou na exposição e está vendo essas obras, né, eu não conheço todos os processos e, às vezes, os artistas podem até pensar diferente do que eu estou falando, mas acho que isso faz parte mesmo do fazer da obra, né, porque a obra ela se torna um corpo autônomo, né, vem do artista, mas vai além dele. Bom, aqui a gente tem os trabalhos do Clayton, né, e muito interessantes também, né, o Clayton é um fotógrafo, né, com uma formação em biologia, achei bastante interessante o currículo, e eu vou abrindo aqui as obras para comentar, né, primeiro, eu acho interessante que no trabalho que ele apresenta aqui, ele mistura um pouco esses dois lados, né, dessa lida com a natureza. Por um lado, ele traz elementos que são da ciência, né, esses vidros com as plantas dentro e o próprio cenário aí, né, tem uma característica científica, mas ele cria também algumas fabulações em cima dessas obras, né? Então ele vai juntando imagens, né? Como por exemplo nessa espécie de colagem fotográfica, essa de maneira bastante crítica aqui, né? Representando o mapa do Brasil, né? Povoado por essa natureza, mas ao mesmo tempo um pouco ameaçado, né? Assim, acho que uma obra muito atual diante daquilo que a gente está vivendo. E acho interessante porque, assim, vai criando imagens que são imagens que muitas vezes partem do mundo natural, mas elas ganham também uma liberdade de fabulação, de criação, de invenção, né? Também acho que vale a pena destacar, né, a qualidade fotográfica do trabalho dele, como essas fotos também têm uma dramaticidade de luz, né? De todo o trabalho, assim, a gente vê que tem uma preocupação com a luz muito forte, o foco, né, assim, os detalhes, e a criação de texturas também. Vou voltar nesse outro aqui, até para comentar um pouco sobre essa questão da textura. Aqui a gente percebe todo um trabalho de textura mesmo, né, assim, que aumenta a dramaticidade da imagem, né, e vai, ao mesmo tempo, se deslocando da simples necessidade de representação. Ou aqui, em que ele mistura, né, imagens que são imagens fotográficas com imagens de ilustração em colaboração com outros artistas participantes da exposição, e de uma forma muito rica, né? Aqui, por exemplo, o cactus que a gente acabou de ver da Cecília faz parte de um vidro, começa a criar relações entre os objetos, né? Ou mesmo aqui a planta dentro do vidro, e nos engana à primeira vista, né? A gente começa a ver, mas será que isso está lá dentro do vidro mesmo ou não, né? E acho que tem um aspecto muito interessante, assim, nesse mundo imaginário da ciência, assim, também fica bem nessa relação, né? A gente tem também aqui o trabalho da Clara Koppe, né? Eu achei também um trabalho interessante, principalmente a maneira como ela apresenta o trabalho aqui no vídeo, né? Ela faz xilogravuras também, que remetem a plantas e tal, mas ela mostra essas xilogravuras nessa espécie de tubos aqui, né? E no vídeo é interessante porque ela apresenta uma reflexão sobre esse momento da pandemia em que nós estamos vivendo, né? Do isolamento social, né? Ela fala que ela vai observando a própria paisagem ao redor da sua casa, né? E aparece ali no vídeo a casa com várias grades, né? Como a gente vê essa natureza através das grades,
e ela acaba pendurando essas rolos de gravuras junto das grades, o que me chamou muita atenção, né? Então, o rolo parece que é a própria grade, ele tem o mesmo formato da grade, né? Como que a gente, ao mesmo tempo, está ali aprisionado, né? Mas, através da grade, a gente pode começar a observar um mundo natural que está na arte também, né? Assim, essa possibilidade de expandir os limites através da arte. Aqui a gente tem o trabalho da Débora Manzano, né, que é também ilustradora botânica, né, ilustrações aqui muito interessantes, que ela aplica em diversos suportes, também aqui em pratos, tal, outros já voltados realmente para um estudo mais científico, e esse daqui me chamou bastante atenção, né, tanto este como o outro aqui, né, porque são desenhos que mostram muito da importância da ilustração científica, né, que não só mostrando seria um objeto estático, mas mostrando, por exemplo, aqui as fases do seu desenvolvimento, né, tem uma narrativa construída aqui através do desenho, né, ou aqui elementos internos, né, se não me engano, de uma semente, né, que é muito interessante também, porque acho que essa é uma questão também da natureza, da ilustração dentro do campo científico, né? Muitas vezes a visualização daquele objeto, né, de você ver esses campos internos de um objeto, de uma semente, de qualquer ser, às vezes você não vai nem conseguir enxergar a olho nu, ou se conseguir enxergar, ele vai se apresentar não de uma forma tão clara, né, e didática como um desenho como esse apresenta, né? Então, acho que isso tem uma importância muito grande, né, porque cria uma espécie de modelo de estudo, né, que pode servir à ciência. Sobre essa questão do modelo, também me lembrei de um texto do Flusser, no qual ele fala dessa relação dos modelos e do mundo natural. E ele fala que a gente se acostumou, através da ciência, a criar modelos, e às vezes a gente acha que o modelo é a própria realidade, né? Às vezes a gente até substitui o modelo pela realidade, né? Então eu acho que é uma dubiedade que é interessante da gente pensar também, né? O modelo é super importante, mas a gente também, ao mesmo tempo, não pode perder o contato direto, né, com esse mundo natural, com a experiência direta que nós temos enquanto seres humanos, né? Acho que, e ao mesmo tempo, assim, hoje em dia, né, nós, mesmo as pessoas que não são cientistas, já somos contaminados por esses modelos, né? Muitas vezes a gente olha para um determinado objeto natural, né, e já classifica ele meio instintivamente, né, já lembra de imagens que a gente viu na escola sobre aquilo. A nossa visão da natureza, ela não é uma visão mais pura de quem está olhando pela primeira vez, ela já vem contaminada também desses elementos da ciência e da divulgação científica. Aqui a gente tem também o trabalho do Clay Souza, também ilustrador de botânica, né? Trabalhos muito bonitos também, assim, de desenho, né, e gravura, principalmente. Aqui me chama a atenção também o desenho da linha preto e branca, né, assim, não é tão... E esses daqui, por exemplo, que tem uma organização na folha muito interessante, que me lembrou muito os trabalhos do Ernest Haeckel, né, que é um biólogo e também fez ilustrações científicas maravilhosas, com uma distribuição das folhas, assim, no caso dele não eram folhas, né, eram elementos marinhos, radiolários, mas a gente percebe, assim, a presença do artista na própria maneira como ele dispõe os objetos na folha. Elas não estão simplesmente representadas ali no meio da folha, elas adquirem um caráter ornamental, né, e aqui embaixo a gente vê isso melhor ainda, né, esse caráter ornamental, e faz lembrar, assim, né, que no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, a gente vai ter esse interesse por essas formas das plantas, né,
não só das plantas e de outros objetos naturais, não só pela ciência, mas pelas artes também, né? Muito do que a gente tem, por exemplo, na Arte Nouveau, ou nos movimentos Arts and Crafts, né, vem desse estudo, né, desse mundo natural, que é algo muito importante nesse início do século, final do século XIX, início do século XX. E que, de certa forma, também a gente vê aqui presente no interesse do trabalho do Clay também. A gente tem o trabalho da Lilian Goldani, né, que trabalha com as conchas, né, assim como outros artistas aqui, né, e é interessante, principalmente o texto também que ela coloca, no qual ela comenta, e ela apresenta também o próprio pó aqui, né, que é feito a partir de cálcio, né, a partir do carbonato de cálcio, que tem uma relação com a própria pó vindo da concha, que ela usa, inclusive, para fazer as gravuras. Então, tem uma reflexão sobre o fazer, né, que o material utilizado também está ligado com aquilo que ela está representando, que é a própria concha. Isso é bastante interessante, né? Esse fazer que não é simplesmente a representação, mas é esse pensar sobre o material. Ela fala um pouquinho sobre o cavar a chapa da gravura, né? Fazer essa fenda na chapa da gravura, com uma relação disso com a própria concha, né, que é uma espécie de fenda, né, que tem uma cavidade, né, então a gente pode ver também essas relações no trabalho. A gente tem também, trabalhando com conchas, a Lilian Maus, mas de uma forma bastante diferente, né, interessante. Ela trabalha com uma pintura já mais livre, né, e inclusive faz essa relação do líquido com a concha, mas é curioso como ela se interessa também pelas cascas, né, da concha, né, e eu vou mostrar mais alguns aqui, né, e esses trabalhos também em pintura, à disposição, esse próprio fundo aqui, né, mais líquido, assim, e também relacionado com essa outra imagem, por exemplo, me fez lembrar muito uma ideia de galáxias, né? Parecem partes da galáxia, né? E, ao mesmo tempo, são pinturas pintadas sobre cascas de parede, né? O que é bastante interessante. Então, a gente tem uma relação aí entre a casca da parede, a casca da concha, a casa, que é a concha também, que nos abriga. E aí eu me lembrei também, vendo esse trabalho, por causa dessa ideia da casca, de um trechinho de um texto, né, do Platão, né, em que ele fala desse mundo superior das ideias, né, e que a gente não teria acesso aqui no nosso mundo terreno, mas ele vai falar que a gente, os pobres mortais, né, não tem acesso a esse mundo superior das ideias, porque nós estamos presos, ele usa justamente essa palavra, numa tumba chamada corpo, que carregamos conosco, aprisionados como uma ostra. Eu achei que tinha bastante a ver, né, assim, não só com esse trabalho, mas com vários trabalhos que tem aqui na exposição, principalmente relacionados a conchas, né, essa ideia do corpo como uma ostra, né, o corpo que, de certa forma, nos aprisiona, mas que talvez, através da arte, ele possa ser libertado, né, assim, essa pele que é concha, que é casca, que nos prende, mas que também nos pode levar a outros mundos. E é curioso também, né, como em várias, tanto das fotos, como algumas outras imagens que ela apresenta, ela faz essa relação com o corpo também, né, esse aqui, por exemplo, das mãos, né, e relacionando esse corpo nosso com esse corpo desse animal, né, então eu achei bastante poético, curioso, assim, o trabalho também. Esse trabalho também achei muito interessante, né, da Lorena Steiner, né, e um trabalho que se diferencia um pouco dos outros, porque é um trabalho mais ligado, talvez, à tradição da escultura, tem uma tridimensionalidade, né, assim, uma textura, né, que remete a
troncos de árvores, né, feitos com linha e ferro e outros materiais, né, é bastante curioso, porque muitas vezes a gente está mais acostumado a representar até as características visuais da natureza, né, e das cores e tudo, e não tanto das texturas, como ela traz aqui, né, inclusive sem cor, né. Então é muito interessante também, né, porque a natureza ela vai mexer com todos os nossos sentidos, né, não só da visão, mas do tato, né, e achei interessante também como ela nos leva para um outro tipo de percepção do mundo natural, né, que vai além da visão, mas que dá essa sensação mesmo da casca. E também é uma casca, né, não só a casca da concha, mas a gente tem a casca das árvores aqui também. Bom, aqui a gente tem o trabalho da Márcia Rosa, né, um trabalho enorme, né, enorme, acho que em todos os sentidos, né, acho que a Márcia, eu já acompanho há bastante tempo o trabalho dela, né, desde, acho que do mestrado, depois do doutorado, e fiquei muito feliz em ver, assim, o grande crescimento que o trabalho dela teve, não só em termos de tamanho, mas, assim, como trabalho, que já era muito bom no início, e realmente, acho que agora está numa proporção incrível, né, assim, tem esse desenho em pastel aqui, de tamanho monumental, de mais de 3 metros, né, e em que ela representa essa árvore, e é muito bonito, né, assim, o vídeo também é muito bonito, aparece o desenho ao fundo, né, e é curioso nesse desenho que, primeiro pela dimensão, eu acredito que ele tem até eu fiquei com muita vontade de ver ao vivo, eu acredito que ele tem até uma dimensão até meio assustadora, assim, pelo seu tamanho, porque essa é uma árvore que tem espinhos também, ela é muito bonita, é muito atraente, mas ao mesmo tempo tem essa característica meio estranha, assim, que acho que no desenho ela também ressalta isso, né, ela tem, quase que tem vida mesmo, ela ganha uma tridimensionalidade, né, uma textura muito forte, e ela acrescenta ainda duas partes que abrem e fecham como livros aqui, que também nos remetem aos retábulos religiosos, né, que eram feitos com essas abas, né, e eu acho que tem algo também aí da devoção, né, à natureza que a gente percebe no trabalho da Márcia, né. E aqui um outro desenho, né, sobre pastel, sobre papel wash, que também tem uma textura, né, e nesse aqui ainda fica mais claro, assim, esse elemento extremamente orgânico, né, assim, que quase vai remeter também a órgãos internos, né, eu achei muito interessante essa dubiedade, né, que não é só uma pura representação da planta, mas ele vai também remeter a aspectos táteis e desse mundo que parece que está em movimento, em desenvolvimento constante. A gente tem aqui o trabalho da Odilza Michelon também, né, achei interessante a escolha de elementos marinhos, né, que às vezes não são tão comuns aqui, como uma medusa, ou mesmo os peixes aqui, e o uso do bordado, que é bastante inusitado para a representação desse tipo de elemento, né, porque bordado tem uma coisa do tempo, do fazer, do furar o papel, né, da construção, e ao mesmo tempo trazendo a representação de seres muito fluidos, né, como os peixes, as medusas. Aqui já é uma outra gravura, né, mas que a gente vê também essa ideia de um certo entrelaçamento, assim, para mim também remeteu a algas, eu não sei exatamente se foi essa uma intenção, poderiam ser plantas, poderiam ser algas, mas tem algo da linha aqui também na gravura, né, assim, não é a linha do bordado, mas essa linha que vai se entrelaçando aí nas formas. A gente tem o trabalho do Rogério Live também, que eu achei muito interessante, eu não sei se
vou tentar colocar aqui um pedacinho do vídeo, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ele cria essas estruturas com galhos e partes de pedacinhos de papel coloridos, né? E coloca elas assim ao vento para se movimentar, elas ganham uma vida própria. Achei esse vídeo belíssimo, né? Fiquei encantado observando isso aqui, pela simplicidade que tem, né, da montagem, e ao mesmo tempo uma leveza, um movimento, e um diálogo muito grande com a própria história da escultura, né? Antes de falar sobre essa questão da história da escultura, eu achei muito interessante aqui que ele coloca um texto com o qual eu aprendi, né? Porque o Rogério também tem uma formação aqui, né, importante em física, doutor em física, tal. Eu primeiro achei interessante esse diálogo da física com as artes, né? A gente até conhece mais o diálogo da biologia com as artes, talvez ele seja até mais frequente, mas a física também tem, até alguns artistas trabalham com isso. E eu gostei muito desse texto também que ele coloca, né, apresentando o trabalho do Darcy Thompson, que eu, como não sou cientista, não conhecia, né? Até vou pesquisar mais, vou pedir essa permissão, né, de estudar, em que ele fala sobre as formas da natureza e sua expressão matemática. Eu achei incrível, né? Vou até ler esse pedacinho aqui. Ele fala que o Darcy Thompson dedicou sua vida a estudo das formas da natureza e sua expressão matemática. E aí ele fala assim, quais são as formas básicas mais frequentes na natureza? Por que estas e não outras? Este assunto se resume em 8 afirmações. A esfera protege, o hexágono pavimenta, a catenária sustenta, a espiral armazena, a hélice agarra, o fractal ocupa o espaço, a onda move e a ponta penetra. E aí, a partir dessa ideia, dessas formas da natureza, ele desenvolve o trabalho dele, né? Então, a gente tem uma variedade aqui de opções, além das esculturas, por exemplo, esses trabalhos aqui que são fotografias mais de espinhos, mas que criam quase que uma linguagem caligráfica, né, de um poema, ou esses que ele cria construções mesmo, que remetem muito a construções da história da escultura mesmo, né, assim, mas com materiais extremamente frágeis, né, das próprias plantas, mas nesse diálogo entre essas formas geométricas aqui dos papéis e as formas mais orgânicas da natureza, né. Achei realmente um trabalho muito rico e me encantou muito esse trabalho como um todo. E a gente tem em seguida aqui a Silvia Livy, né, que também tem um diálogo bastante grande com o trabalho do Rogério. E é curioso também, eu vou até tentar mostrar aqui o vídeo, não sei se vocês conseguem ver aí. Ela também trabalha a partir de plantas, né, e ela vai montando, emendando um pedaço de uma planta com o outro e suspende no ar. E no vídeo ela apresenta, né, elas se movimentando assim, inclusive com essa música que eu achei bastante apropriada, que cria uma espécie de dança das árvores, né? E que, apesar de ter um diálogo ali com o Rogério, eu achei também diferente pelo fato de elas estarem suspensas, de elas terem essa espécie de dança circular, me pareceu algo... E até a forma como ela junta os dois pedaços ali, parece um colar de plantas, né, que poderia até ser prolongado, né, assim, fazer uma coisa bastante grande, acho que ficaria muito interessante, né, aumentando cada vez mais essas plantas, né, mas que me remeteu até a alguns elementos femininos, assim, essa ideia de você ir juntando um colar de coisas, né, ou essa espécie de dança da própria planta, né. E é curioso que quando eu até estava observando os trabalhos e fui anotando aqui os nomes de cada um dos artistas, sem querer eu escrevi o nome dela Silvia Leve, em vez de Silvia Livy, né? Acho que eu acabei ficando influenciado pela própria leveza que o trabalho apresenta. A gente tem aqui também o trabalho da Vani Foleto, né?
que eu achei curioso, assim, acho que ele vai para um caminho diferente dos outros trabalhos apresentados na exposição, mas até interessante por isso, por criar esse contraste, né? São trabalhos têxteis, né, que ela vai desenhando algumas plantas e vai unindo, quase como numa colcha de retalhos, né, que ela vai costurando, e aí tem esses pequenos detalhes aqui que são pendurados, às vezes com sementes dentro, às vezes com saquinhos de chá, né, sempre tem esse elemento pendurado, né, e que me trouxe outro tipo de percepção do mundo natural. Na verdade, ao ver esse trabalho, acho que me trouxe muito as memórias afetivas que a gente tem da natureza, e me trouxe especialmente memórias afetivas da minha avó, né, porque a minha avó tinha um quintal maravilhoso, né, assim, adorava plantar, né, e tinha também nesse quintal uma sala onde ela tinha uma costura beneficente, ela fazia roupas para os pobres com várias outras costureiras, né, colchas de retalhos, né, então tinha muito essa coisa do trabalho manual, né, desse fazer, dessa delicadeza do trabalho manual, né, e estava tudo integrado, de certa forma, às plantas, né, e eu acho que o trabalho da Vani, ele remete um pouco a isso, assim, a esse trabalho feminino, manual, essa coisa do bordar, do costurar, né, dessa juntar partes, né, às vezes até a própria coisa mais simples da casa mesmo, do pano de prato, né, decorado com flores, mas que ela traz de uma forma contemporânea, assim, né, de uma outra maneira, né, que apresenta, assim, nesses materiais. Esses pequenos objetos pendurados também me lembraram patuás, né, toda essa sabedoria que a gente tem das plantas e do uso das plantas com fins medicinais, espirituais. Então, eu acho que me levou a esse pensamento. Eu acho que nem sei se essa é a intenção da artista, mas foi como o trabalho ressoou em mim de alguma forma, né? E por último, a gente tem aqui o trabalho da Janine Arruda, né, bióloga, né, assim, que até tem uma tese de doutorado, né, sobre moluscos, achei muito interessante, e que eu acho que fecha um pouco a nossa exposição aqui, né, até por ser uma das curadoras também da exposição, e apresentar aqui nesse trabalho todo esse estudo científico voltado para os moluscos, né, e eu acho que, mais uma vez, traz essa ideia, né, que a gente falou, assim, tanto trazendo essa relação aí que eu trouxe com Platão, essa ideia do corpo como casca. Sei que é um trabalho que é voltado muito para a observação científica, tem uma série de questões científicas aqui, das quais eu não sou capaz de falar, porque eu não sou um cientista, né, mas eu estou vendo o trabalho de uma forma artística. Então, para mim, remeteu a essa questão que eu trouxe também desse corpo interno, e me chamou a atenção também essa observação tão precisa, né, de órgãos internos de um molusco, que para nós, leigos, não conseguimos enxergar nada disso, né, então acho que o desenho ele serve também para a identificação desses órgãos, e também me chamou a atenção, né, as descrições aqui, né, a veia pulmonar, por exemplo, o uréter, né, várias coisas que nós, animais, a aorta, né, intestino, que nós, animais humanos, também temos, né, de uma outra forma, né, então eu acho que é muito interessante a gente perceber, né, muitas vezes nós, humanos, nos achamos tão superiores, né, aos animais, aos vegetais, né, e nos esquecemos o quão próximos nós somos deles, né, e o trabalho da Janine me fez pensar isso, né, e a gente olhando esse tipo de ilustração, para quem não sabe, poderia até remeter a órgãos nossos mesmo, né, então eu acho que fecha de uma forma
muito interessante, né, o pensamento que atravessa a exposição, na sua riqueza, na sua variedade de proposições, né? A gente tem aqui ainda também no site, na página da Rosana Singer, da Josielma, né, que, que eu entendi, foram biólogas que colaboraram também na exposição, né, e que eu acho que realmente deve ter sido uma experiência riquíssima para os artistas e cientistas, né. Eu espero que a exposição possa realmente ser realizada ao vivo, e espero poder vê-la ao vivo, né. E queria só, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade de comentar um pouco os trabalhos e dar parabéns a todos. E ficar aberto agora também para um diálogo, né, assim, para quem quiser comentar alguma coisa, falar, não, meu trabalho não é nada disso que você falou, enfim, eu quiser falar o que vocês quiserem. Eu vou adicionar já agora aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Então, tem um limite aqui de número de pessoas, mas eu já trouxe aqui a Cecília, que é a ilustradora, né, para já falar um pouquinho, né? E aí, depois a gente já vê a outra pessoa que eu já vou colocar aqui, já vou adicionar a Lilian. Pode falar. Oi, tudo bom? Bom, então, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos vocês e todos os participantes, né, desse grupo, que foi, para mim, foi uma forma bastante inusitada participar desse projeto, porque não só pela situação física, né, da distância entre nós, né, que estamos aqui em São Paulo, e vocês, a grande maioria, em Porto Alegre, né? Mas também pela forma de aproximação, né, que a gente teve nesse contato, nesse tempo todo, né? E pela troca de experiências e troca de vamos dizer assim, de interferência mesmo, né? Na obra de um do outro e na participação dessa construção, né? Para mim, como ilustradora botânica, eu sempre tive a experiência de trabalhar com cientistas, né? E não exatamente com um grupo de artistas. E meu trabalho normalmente é muito, posso dizer, solitário, né? Então, a gente trabalha muito sozinha mesmo e concentrada, né? Como disse o Hugo, né? Nessa fala dele. Então, foi uma experiência muito boa essa convivência, né? E esse diálogo mesmo entre as obras, né? Que ficou uma coisa muito interessante, que eu gostei muito de ter participado, né? Eu também, como ilustradora, que fui do Instituto de Botânica de São Paulo por muitos anos, e também que é ligado, né, ao Jardim Botânico de São Paulo, eu acho, assim, de uma extrema importância, né, essa abertura que o Jardim Botânico de Porto Alegre proporcionou aos artistas, né, de participar dessa... que abriu as portas mesmo, né, para os artistas, e tanto o Jardim Botânico de São Paulo, assim como o Jardim Botânico de Porto Alegre, está também numa situação bastante delicada, né, em relação, nessa relação política, né, atual, e essa é uma forma de levar, de mostrar, né, de abrir os jardins botânicos para o público e levar ao conhecimento do público, né, para que serve o jardim botânico e o que fazem os pesquisadores dentro dessas instituições, né? Então, acho que isso foi muito importante também. É isso. Tem uma ordem aí, Clayton?
Não, eu só ia, eu estava mutado aqui, às vezes eu faço isso também, né? Muito obrigado, Cecília, pelas tuas palavras, tá? E agora, quem quiser falar, pode falar, que daí eu já vou colocar outra pessoa aqui também para falar. Obrigado, Cecília. Não sei se a Janine quer colocar alguma coisa, já que a Cecília se referiu ao Jardim Botânico, mais especificamente, talvez tu, como técnica, né, da casa, tu poderia só responder, né, esse agradecimento dela, né, Janine? Janine, Tá sem som, Janine. Tá sem som. E agora? Tá mutado. Agora tá com som? Então tá. Agora sim. O fone de ouvido para eliminar o barulho da rua, mas no fim não foi tão legal. Eu fico muito feliz com a participação dos artistas e explorando as coleções científicas, porque quem trabalha dentro das coleções, que são os pesquisadores, entendem a riqueza e as maravilhas que são guardadas ali dentro. Até quando o professor Hugo falou assim, eu não sabia que uma lesma tinha rim, coração, pericárdio, poxa, se você soubesse o que é ser especialista em lesma, não vale a pena comentar aqui, porque vai gerar uma outra coisa. Mas é isso, é a riqueza do material da natureza, de plantas e animais, que as pessoas que estão lá estudando os detalhes desses animais e plantas, tem muita história para contar. E tem os artistas que trazem toda a sensibilidade deles para contar essas histórias através das suas pesquisas. É fantástico, é um outro olhar das coleções científicas dadas pelos pesquisadores e que eu gostaria muito que as coleções do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul, do Jardim Botânico de Porto Alegre e do Jardim Botânico de São Paulo, de outros jardins botânicos e de outras coleções, sejam trabalhadas e exploradas por esses artistas. Porque o que a gente está vendo, assim, uma situação mundial, mas a gente chama atenção um pouco para o Brasil, né? A gente está com problemas em relação ao meio ambiente muito sérios, principalmente nesse ano de 2020. Então, quando a gente vê artistas trabalhando com esse material que existe aqui no Brasil e que pode deixar de existir por alguma situação, é um jeito de sensibilizar as pessoas para a importância do que está acontecendo hoje e do impacto que isso pode ter na nossa vida. Então, eu vejo, sim, o trabalho feito nessa exposição é um trabalho político. O trabalho dos artistas é um trabalho político e o meu, como pesquisadora e quem cuida das coleções, também é um trabalho político. Com certeza, eu acho que, né, tanto os artistas como os cientistas, né, acho que tem na sua atuação e na sua forma, né, de atuar, esse papel importante mesmo de ação política, né, os artistas muitas vezes não vão compreender totalmente a ciência, mas talvez tenha essa possibilidade de comunicação, né, de afetar as pessoas, né, e os cientistas, por sua vez, né, têm todo o conhecimento super importante, que infelizmente também está sendo negado, né, até a própria ciência, né, assim, que seria o que é mais admirado, infelizmente está sendo negado aqui no Brasil, né, por isso eu acho que a gente precisa mesmo se unir para procurar mostrar, principalmente às novas gerações, né, o que a gente tem de riqueza aqui, tanto cultural como natural mesmo. Eu queria falar agora, tem o espaço aí, Clayton? Claro, ele que é o nosso... É teu espaço, pode falar. Primeiro, agradecer a tua fala, Hugo. Não nos conhecemos pessoalmente, mas é um prazer te ter aqui. Li da tua tese, né? Eu sei, 2006, de lá para cá, muita coisa tu deve ter já reformulado, né? Mas tenho também afinidades, né, com a água, como tu bem viu ali no trabalho. Mas vou começar falando de algo bem importante que estava na tua fala e agora a Janine complementou, né, com base no que a Cecília tinha dito, que é esse poder, né, que às vezes a gente esquece que está tanto no cientista quanto no artista,
de deslumbramento ou maravilhamento com o mundo, né, natural, ou, enfim, com a realidade, né? O cientista vai fazer a partir do modelo científico, o artista vai fazer através de uma linguagem poética, mas acho que ambos partem de uma paixão gigante por algo que, às vezes, para quem é leigo, ou para quem não se deparou, né, sobre aquele assunto específico do olhar ou do artista ou do cientista, parece algo desimportante. E o quanto o poder, tanto do cientista, como a Janine falou, né, poxa, especialista de lesma, o que isso significa, né, para o senso comum. E eu acho que a arte aí tem um papel bem importante nessa aproximação desse linguajar científico, que ali a gente entendeu bem, né? Pulmão, porque tinha a ver com uma linguagem que faz parte do nosso corpo cotidiano. Mas o quanto, quando os termos começam a ficar cabeludos, em latim e blá, 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 né, binominais, já começa a complicar, porque foge da compreensão. E claro, né, Hugo, a gente não pode se engessar, e aí eu achei muito interessante esse binômio que tu coloca aí, que não é bem um binômio, né, entre o modelo e a realidade, porque afinal, o que é a realidade, né? A gente só consegue compreender e aprender a realidade através, pelo menos, desse modelo aqui, esse aparato que temos, né, que é o nosso próprio corpo. E aí, como é que é o mundo de uma lesma? Como é que é um mundo, né, do ponto de vista lá de um outro ser? E aí o papel bonito, que eu acho que tanto o biólogo quanto o artista, em especial nesse projeto de convivência, né, de tantas diferenças, a gente se propôs é justamente tentar, né, mergulhar nesse universo desse ser, ou desses seres todos, né, que a partir dessa natureza in natura, ou congelada num arquivo meio morto, né, com cheiro de formol lá no museu, a gente busca na nossa vida cotidiana aí, né, trazer essa bagagem toda do que a gente teve o prazer de contemplar lá junto com a Janine, né, que teve a maior boa vontade sempre de nos mostrar, de nos ajudar, mandar fotos, porque uma quarentena passou por esse processo todo, então a gente não podia ir pessoalmente mais, né, no acervo. Quem conseguiu, né, ir nas primeiras vezes, ainda bem que a gente foi bem Caxias, né, Márcia? Indo com muita frequência, fazendo muitos encontros antes de ser acometidos pela peste, né? E aí, enfim, todas essas, mesmo a própria visualização, né, do que é o corona e todo esse deslumbramento do mundo microscópico nos pegou em cheio, assim, né, durante essa história toda. Então, é muito bonito da gente ver que estávamos aí vivendo na pele também representações científicas de um ser invisível que passou a ser inimigo de todos, mas o quanto não tem de imaginação, né, ou de reforço de alguns detalhes para dramatizar, ou para fazer se entender esse próprio vírusinho que a gente vê aí destacando, tem figurinha, memes e tudo, né, nesse mundo que é o mundo agora da telinha. Então, tu citou ali na tua fala o Flusser, eu sei que a gente tem um monte de gente acompanhando que não é acadêmico, que não é talvez tão né, especializado nessas linguagens todas que a gente trabalha dentro da academia, mas esse é um pensador que é bem importante para pensar a interface ou a fenomenologia, que é o que tu viu, né, Hugo, ali no meu trabalho, essa relação com o corpo, de como é que a gente apreende. E te agradeço muitíssimo por ter citado Platão e a questão da tumba, que está muito presente, sim, pegou bem aí, sacou bem tudo que está por trás, né, e que tem também aí, né, lascas de parede, para quem, né, aí puxando lá para o meu trabalho, já que a gente tem que comentar, né, agradeço muito a leitura, foi muito acertada,
E essas lascas são um pouco uma lasca de uma ruína, de algo que está se desmantelando, né? Uma parede que está ficando úmida ou velha, ou, né? O que é esses fragmentinhos, né, de ruínas que a gente tenta constelar e, ao mesmo tempo, essa brincadeira aí com o título do trabalho, que é micronacionalismos, né, das conchas, e que de fato existe esse modus operandi aí em termos políticos, de considerar, às vezes, uma ilha, uma comunidade, uma nação, né? Então, acho que é um pouco o que a gente vem passando nessa quarentena. Também não quero monopolizar aqui, longe de mim, a conversa, e fechando com isso, né? Com essa união que é preciso aí ter para a gente poder preservar o que é de todos. E isso não torna o que é público ou de todos menos importante, bem pelo contrário. E aí, claro, o fundamento da água, que é a vida e que a gente precisa preservar, né, e que está faltando tanto agora nessa situação do Pantanal e que aparece aí nos trabalhos, como tu bem destacou. É isto. Quer comentar alguma coisa, fazer uma dobradinha, Hugo? Não vou me sentir mal de ter falado demais. Eu achei também muito legal, assim, como que alguns diálogos também se estabeleceram na exposição, né? Assim, acho que você traz essa questão aí da casca, da concha, de uma forma mais poética, mais lírica, né? Mas, ao mesmo tempo, toca em tanto questões que alguns mais voltados para essa observação científica trazem, né? Assim, esse mundo interno, como no próprio trabalho da Janine, né? O mundo interno lá da concha, né? Ou também essa ideia mais da casa e que a gente viveu também na pandemia, né, que também aparece em outros trabalhos, né, como aquele trabalho da grade. Eu acho que todo mundo viveu também, acho que a produção artística nesse momento também ela carrega um pouco disso, né? Acho que o artista, às vezes, até sem pensar muito, ou sem saber, ele acaba colocando no seu trabalho um pouco da sua vivência ali, né? Ou projeta no trabalho possibilidades de fugir daquela vivência também, né? Eu acho que isso é bastante interessante também de observar o trabalho de vários aqui de vocês. Né? Muito obrigado pelas falas, né, da Lilian e do Hugo também, da Janine. Aí eu quero saber se a Vani gostaria de comentar alguma coisa do trabalho, depois a Márcia, e aí eu finalizo aqui. Em primeiro lugar, queria dizer assim que eu, como artista e teórica da arte, ingressando nesse grupo, eu que passei toda a minha vida estudando arte, lecionando arte e praticando, também praticando, elaborando obras artísticas. No início, quando eu entrei nesse grupo de pesquisa, eu senti um certo estranhamento, porque a ciência parecia uma coisa muito longe, muito desencaixada da arte, mas à medida que foram passando os nossos encontros virtuais que nós tivemos nesse período, né, uma quarentena, e não pudemos nos encontrar pessoalmente, mas à medida que os encontros foram ocorrendo, fui percebendo as proximidades que eu não tinha percebido antes. Então, e quero ressaltar aqui nessa exposição a seriedade com que foi trabalhado durante todo esse período e agradecer às curadoras pela posição sempre muito certeira, mas sempre com muito carinho durante todo esse processo. E finalizando, sem me estender, eu queria comentar a fala do apresentador do
professor, quanto a essa apreciação que ele fez sobre as obras. Eu, como teórica da arte, faço esse exercício sempre, então eu prestei muita atenção à apresentação e me senti assim, muito feliz ouvindo, achei tudo muito, muito ajustado, muito pertinente, e uma questão só que eu gostaria de deixar assim, bem, dizer isso publicamente, a obra de arte, ela é importante, ela é obra de arte mesmo quando ela toca as pessoas. O artista só é dono só é dono da sua obra, ou a artista só é dona da sua obra enquanto faz. Quando ela está posta para o mundo, ela vai ser vista pelos olhares de quem a vê, né? E a forma que ela vai tocar as pessoas é conforme o seu modo de ver as coisas, a sua visão de mundo. E eu quero agradecer, então, a todos, né, e ao grupo, e estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada. Eu até queria falar com você, né, que eu acho que eu fiz uma leitura do teu trabalho extremamente pessoal, né, assim, que ela talvez não tenha nada a ver com o que você tenha imaginado no trabalho, mas eu acho que, como você mesmo disse, né, assim, que a obra de arte tem esse poder, né, assim, de se impor ali como uma realidade, né, que a gente pode chegar nela, mas realmente me causou um estranhamento o teu trabalho, né, porque ele trouxe esse fazer manual, né, assim, da costura, mas que eu achei muito interessante, assim, por ter uma linguagem própria e um pouco diferente, né, das coisas que estavam sendo apresentadas na exposição, e realmente me veio muito essas memórias afetivas, assim, né, e acho que vale a pena dizer que talvez uma das iniciadoras, para mim, dessa questão natural tenha sido minha avó mesmo, assim, né, que eu falei do quintal, tudo. Acho que todos nós, artistas, de certa forma, a gente lida um pouco com essas nossas memórias, né, quer a gente queira ou não, quer a gente tenha consciência ou não, né, elas estão lá em nós, né, E olha como é importante, né, Hugo, o papel das mulheres aí. Eu vou puxar para as mulheres, a mulherada, né, das questões até das medicinais da horta e tudo isso é um conhecimento que, né, sempre teve aí muito forte ligado ao exercício da mulher, né? Remeteu muito. Depois é que a medicina virou uma outra coisa. Márcia, queres falar agora? Tá sem som. Pensei que tu liberava o som também, já que tu é, assim, uma espécie de Deus aqui, não sei como é. Não, assim, o que eu fiquei, mais uma vez, né, assim, eu percebo que a tua presença aqui, a delicadeza, como tu falou, de cada trabalho, né, impressionante, porque nós ficamos fazendo esse exercício, né, Lili, que está aqui, a Janine e a Vani, tantas vezes, né, e tu parece que estava com a gente todo o tempo, né. É impressionante a leitura que tu fez das obras, eu só te agradeço, né, e só confirma, vamos dizer assim, o nosso sonho do nosso grupo, que é através do outro, né, o outro te traz vamos dizer assim, a luz, né, nos mostra, assim, né, o que nós devemos fazer, né, nos confirma o que nós devemos fazer, né, enquanto pessoas, né. Ontem mesmo, durante todo esse processo, tem momentos que a gente fica meio assim, né, fica difícil, sei lá, talvez pelo essa questão do coletivo mesmo, né,
E eu me lembro que teve um dia muito difícil, foi o dia que o Antônio mandou o trabalho dele, né? E aquilo me deu uma alegria. Ele e o Bebeto Alves, o Bebeto Alves, Hugo, aqui, foi um cantor que teve muita repercussão nos anos 80, né, Clayton? O Clayton é que sabe tudo. Ainda tem, né? Ele segue produzindo, né? Ele é um ótimo cantor. É maravilhoso, ele é poeta, né? Aí, quando eu recebi aquele trabalho, assim, eu disse, meu Deus, né? O que vale de todo esse projeto, assim, né? Se não aquele trabalho artístico, assim, a própria arte, né? Mas uma arte, assim, que tem um outro sentido, assim, que quer vamos dizer assim, que vai além da arte, porque mais do que aquele trabalho, mais do que o trabalho artístico, a gente quer pensar, né, no nosso mundo, no nosso planeta, né? E, enfim, mas junto, né? Porque eu fico pensando, assim, esses dias eu estava pensando, só para concluir, o pessoal que está pesquisando, por exemplo, o coronavírus, se eles resolvessem dispor um com o outro, nós estamos ralados, entendeu? Por quê? Porque às vezes acontece, eu não gostei do que ele disse, não gostei de tal coisa, ele fez tal coisa, porque é assim, nós somos humanos, aí sim nós vamos estar ralados, entendeu? Então eu disse assim, então como artista, o que a gente tem que fazer? Tentar, eu penso, quando começou o projeto, eu pensei assim, para não, né, eu vou ter que fazer o que eu sei, né, só que eu não vou fazer sozinha, né, e enfim, daí foi. E assim, só para concluir também, a Janine, se não fosse a Janine, né, o projeto não teria acontecido, e ela disse que não gosta que a gente fale, mas eu vou falar. E eu acho que o Hugo, tu veio e fechou tudo isso, fez assim, né? Muito obrigada, assim. Continua assim. Para mim é um prazer observar, assim, eu sei o quanto que é difícil, né, organizar um projeto desse porte, assim, com tanta gente, e de áreas diferentes, instituições, tudo, então eu acho que vocês estão realmente de parabéns, e ainda fazer a coisa acontecer no meio da quarentena, né, acho que tem muitos méritos, né, e o site está lindo, está super bem organizado, os trabalhos estão muito legais, os diálogos todos, eu acho que essa parte organizacional e de se envolver, de correr atrás, que eu também conheço por organizar eventos aqui na USP e tal, sei como é difícil também toda essa logística, né, assim, ainda mais no momento que a gente está vivendo, assim, que nem sempre a gente conta com todos os apoios que a gente deveria ter, mas eu acho que vocês fizeram isso de uma forma brilhante mesmo, acho que fiquei realmente muito feliz de ter sido convidado e de poder ter acesso aí, fui descobrindo, conforme eu fui vendo o site, descobrindo, porque até demorei um pouco para entrar, para ver, porque a Marcia falou que ainda estavam arrumando algumas coisas, mas foi uma grande surpresa, assim, quando eu fui ver, eu falei, nossa, que negócio legal, assim, parabéns a todos. Então, a Lilian quer falar, Lilian, alguma coisinha? Eu agradeço, né, as tuas palavras, e realmente foi trabalhoso. Foi trabalhoso fazer o site. Clayton e Márcia, muito obrigada. Foi trabalho desses dois malucos para conseguir organizar toda a bagunça que os artistas fazem. Vocês são incríveis, que baita dupla. Tem que ter muita coragem, ser bem maluco mesmo, senão não sai. E é uma coisa interessante isso, obrigado, Lilian, porque o biólogo é maluco, porque ele é um apaixonado pelo que faz. E aí, quando vê esse meio ambiente sendo queimado, né, é uma coisa que dói profundamente no biólogo. E aí eu entro numa outra área, né, eu sou desse que me jogo, né, e aí eu botei lá no meu videozinho as falas dessas artistas maravilhosas, em vez de eu falar do meu trabalho, né, e aí também apaixonado, né, pelo que eu estou fazendo, apaixonado por toda a arte, e aí eu fiquei extremamente feliz, né, com a tua fala, né, porque realmente o trabalho que eu fiz, ele veio, aquele trabalho que
que é aquela meio colagem, assim, né? É um trabalho mutante, né? Porque ele ainda vai... Eu vou transformar ele numa coisa física, não apenas numa impressão fotográfica, e porque ele foi parido, né? Da dor que eu estava sentindo com as queimadas, com tudo que está acontecendo no país. E eu precisava tirar isso de dentro de mim, né? Então, essa convivência toda, ela, para mim, foi extremamente especial. O trabalho que eu tive, e que a Márcia e o que a gente teve, né, e de montar o site, fazer as coisas acontecer, ele é mínimo, ele é nada frente a tudo que eu ganhei, né, todo o ganho que houve com a convivência e com a solidificação das amizades. A gente foi, e cada vez, né, a Lilian falou em um momento, isso aqui é uma bolha de sanidade no meio dessa loucura. E ela tem toda a razão, porque a gente olhava e se divertia, né? Se divertia. Se não for divertido, para ser divertido, não vale a pena, né? Então foi realmente... E a força do grupo, né, Clayton? A força do grupo. Então foi extremamente prazeroso, né? Essa é uma parte, né? Então nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação com o FAC Digital, né? Então é importante dizer isso, que o nosso coletivo, Estúdio Jardim, ele é um coletivo novo, né? A gente formou esse ano, no início do ano, esse é a nossa primeira submissão de projeto, a gente ganhou. Então, a nossa entrega é essa parte desse site, né, da exposição, e aí outros projetos editais, né? A gente vai correr atrás agora para botar a exposição física, né, para fazer ela virar física, né? E aí, para finalizar, eu queria fazer uma propaganda sem consultar, né, a pessoa, né, mas o professor Hugo Fortes, ele está com um curso de natureza e arte na era do antropoceno. Então, é um curso bem interessante, né, para quem gosta do tema. Então, eu acho que nós temos várias pessoas aqui na live que gostam desse tema. Eu estou colando aqui no chat para... Quando o curso, Clayton? Semana que vem, né, inicia, aí o professor pode depois falar um pouquinho, né, 9, 16, 23 e 30. Eu já me inscrevi. E aí eu colei ali no chat o link, tá? Mas depois eu vou deixar, quando a live salvar, eu vou colocar na descrição do vídeo, né, para quem quiser se inscrever, então ainda dá tempo, vale super a pena, para continuar conversando e discutindo sobre esse tema maravilhoso. E quer falar alguma coisa, professor? Eu só queria agradecer a propaganda, né? O curso, a gente vai tentar dar uma passada geral aí nessas questões da arte da natureza. Ele é talvez uma versão um pouco mais reduzida, mais concentrada numa disciplina que eu dou lá na pós, lá na USP. E vamos ver como a gente consegue fazer isso aqui na plataforma digital, né? E estão todos convidados que puder aparecer, né? E também eu acho, assim, destacar também, né, como já foi falado, o papel de vocês aí como costurar toda essa coisa do grupo, né? Acho que o Clayton com essa relação entre arte e ciência diretamente, e a Márcia também, eu fiquei pensando também no teu trabalho da árvore, Márcia. Eu fiquei pensando, isso aqui é a Márcia mesmo, né? Assim, essa árvore que vai tomando conta do espaço inteiro e vai abraçando as pessoas nos seus galhos aí, né? Eu achei que tinha bastante a ver também com isso, assim, né? Falando de uma forma mais informal, né? E acho que vocês têm que aproveitar essa força mesmo, vocês tiverem enquanto grupo, porque também é difícil, né? Trabalhar em grupo, mas eu acho que é muito bom quando dá certo, né? E a gente percebeu isso bastante. Muito obrigado pelas suas generosas palavras, nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui, então fazer essa propagandinha não é nada, né, um pagamento mínimo, então, aliás, porque eu acredito, né, então eu falo só nas coisas que eu acredito e acho que vale a pena a gente estudar mais o tema, né. E aí, finalmente, a gente fez uma live inédita, né, de quase 2 horas, a gente nunca tinha feito isso ainda, mas nós avisamos
que vamos ter outras lives, né, galera? A gente vai ter mais lives de pequenos grupos discutindo mais o tema, e a gente vai discutir agora no grupo como vai fazer isso, né, e que dias que vão ser, mas nós vamos estar divulgando isso na nossa página do Facebook, né? Então, quem ainda não está nos seguindo, né, no facebook.com, Coletivo Estúdio Jardim, a nossa página lá no Instagram também, né? Então, o nosso perfil lá é Coletivo Estúdio Jardim também, a mesma coisa, instagram.com, Coletivo Estúdio Jardim. Agora, vocês já sabem o nosso site da exposição, coletivoestudiojardim.com, e aí, exposicão, né? Vai estar o link aqui também, abaixo desse vídeo. Então, agradeço a presença de todos, essa nossa live de inauguração. Depois, a gente que gosta de uma aglomeração vai ter outra, né? Quando for presencial, a gente vai ter outra. A gente está louco por isso, né, na verdade. Então, muito obrigado a todo mundo e até a próxima.